Lá na página inicial de rede, eu falei que o objetivo nosso era basicamente a gente dar conta de descobrir o que é uma rede lá e chegar ao ponto de projetar uma rede. Tá? A divisão pedagógica, didática do assunto, basicamente era a ideia da gente pegar e fazer um cabo de rede, aprender o que é um cabo, né, o cabeamento, como é que faz. Depois estudar um pouquinho a rede em si, como é que eu monto uma rede, e depois fazer um projeto. Aí pegando as dicas todas que eu fui recolhendo aqui e ali, então eu adaptei da seguinte forma. A gente vai trabalhar um projeto de rede para uma empresa de pequeno porte. E então nós vamos executar o seguinte plano de trabalho aqui, ó. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui basicamente o plano de trabalho e a gente começar a fazer uma análise desse projeto. Nas próximas aulas, aí eu vou mostrar para vocês como que a gente configura uma estação, ou seja, vocês vão configurar essa máquina aí, que você costuma sentar, para ele entrar na rede. Tá? Professor, mas ela já está na rede. Sim, mas você não sabe como ela está na rede. Mas a gente pelo menos não sabe, porque ela já está na rede. Então eu vou ver como que eu coloco ela na rede. Tá? Então no dia 2 de outubro eu vou mostrar como que a gente coloca a máquina na rede. 4, 9 e 18 a gente vai praticar isso. Tem uma aula marcada para o dia 21 de outubro, sábado, mas basicamente vai ser da mesma forma da outra vez, é uma revisão e eu não vou cobrar frequência, presença de vocês, uma vez que eu não sei o que eles andam fazendo na vida, de repente alguém aí pode estar trabalhando, tem um serviço, coisa e tal, tem que cuidar do sobrinho, do irmão mais novo, qualquer coisa assim, tá? Então, aí no dia 23 de outubro, depois então desse sábado, a gente começa a ver Gateway, tá? Que eu já falei que tem um ali, e já falei que tem 4 máquinas lá atrás que são configuráveis como Gateway. Então a gente vai começar a ver o Gateway no dia 23 de outubro, 25 e 27 a gente faz prática, no dia 30 de outubro a gente faz a avaliação, que já foi marcada desde lá no início, né, de fazer a implementação da rede com Gateway. Aí vai sobrar o dia 31 e o dia 1º. No dia 31 a gente vai fazer um sorteio, uma seleção da empresa cliente para projeto. Cada grupo de até 3 alunos vai selecionar uma empresa para fazer o projeto de rede. E no dia 31 a gente já começa a analisar as empresas ali, e no dia 1º eu vou mostrar como é que eu monto um projeto de rede usando a parte fixa da rede que a gente vai projetar. Eu vou mostrar como que eu monto um projeto dela, e vocês depois faz o seu projeto com essa parte, basicamente só colocá-la no projeto, e mais a parte da empresa, que vocês vão ver que está lá atrás. Tá? Aí durante as minhas férias, eu como sou muito bonzinho, não gosto que vocês, eu não esqueço vocês, não quero que vocês me esqueçam, né? Então durante as minhas férias aqui, ó, eu coloquei que vocês vão trabalhar no desenvolvimento do projeto de rede, e vai valer como nossa atividade à distância, para completar a carga horária de rede Zoom. Tá? Durante esse período, eu, se Deus quiser, não vou estar nem em Uberaba, mas eu estou online o tempo todo, posso atender e dar orientações mesmo estando distante. E aí dia 11 e 18 basicamente é a apresentação e entrega do projeto de rede. Lembrando que o cabeamento de rede já valia um máximo de 2 pontos, a implementação de rede do Gateway 5 pontos, e o projeto em si 5 pontos também. Aí soma tudo e divide por 12 para achar a média de vocês, tá? Bom, eu tirei algumas cópias aqui
que em tese, ou na prática, são as informações iniciais para fazer esse projeto. Aqui eu sei que tem um grupo nascente aqui, vocês vão pegar e chamar um membro, eu não sei. Onde eu identifico um grupo aqui? É um grupo aqui ou não? Aqui ou não é um grupo aqui? Aqui. Você está ali, né? Tá. Menino, acho bom você se enturmar, porque senão você vai fazer os episódios sozinho, tá? Né? Pode ser. Bom, gente, eu tirei uma cópia para poder apresentar para vocês e tirei 6 cópias, tá? Tirei 6 cópias, que aí eu posso trabalhar com 6 grupos aqui, tá? Vamos lá então. Bom, o que eu quero aqui? Eu quero vir aqui e eu preciso de vir aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Tá. Gente, seguinte. A gente vai trabalhar. Bom, vou falar lá embaixo para não atrapalhar a conversa aí. Bom. Não, eu cheguei atrasado, então você quer que eu produza uma Tá. Eu vou falar sobre o que a gente vai fazer agora. 1, 2, 3. Tá, 3 aqui. Tem uma cópia ali e outra aqui? Não, tem Tá, a cópia está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. É que de repente eu olhei aqui, de repente parecia que está sobrando uma cópia aqui. É o seguinte, gente. Não mudou grandes coisas, aliás, não mudou nada em termos de conteúdo. O programa original mostrava como fazer um cabo, depois continuava com configuração dos hosts para montar uma rede, né, para colocar a máquina na rede. Aí a gente estuda um pouco sobre a estrutura da rede para poder ligar uma rede na internet. Depois a gente fazia um projeto de rede que vai ser conectada na internet também, né? Onde a gente pega e aplica basicamente todo o conhecimento que a gente conseguisse absorver durante o período aqui. Tá? O que nós vamos fazer é basicamente a mesma coisa, mas ligeiramente diferente. Isso que você recebeu aí é um conjunto de 5 páginas, onde tem algumas informações do espaço físico que eu estou construindo em Vasconcelos e que uma empresa ou várias empresas que manifestaram interesse em alugar parte do imóvel para fazer a instalação deles lá, para eles poderem trabalhar lá, tá? Ou seja, pé de meio, dia que eu ficar velhinho, que não quiser mais mexer com nada, eu vou lá, alugo esse troço e os caras vão lá, se instalam e funciona, né? Mas como não tem empresa sem atuação, sem intervenção, sem uso de internet, então a gente tem que botar lá uma rede para eles, tá certo? Então, eu estou entregando para vocês hoje o primeiro lote de informações para esse projeto, que é basicamente um desenho da casa estúdio, que é onde a gente vai ter que desenvolver um projeto de rede. Cada grupo vai desenvolver um projeto de rede para essa casa aí. Tá? Repara que eu estou dando para vocês o espaço físico, mas são 6 empresas possíveis. Tá? Cada grupo vai escolher uma. Sei? E
cada grupo tem que analisar essa empresa, descobrir como, ou imaginar como ela deve funcionar, né? Isso tem que fazer algum sentido, né? Não posso dizer que uma empresa de manutenção de computadores tem um setor que é limpeza de carcaça de suínos. Isso aí seria um açougue, não seria uma... né? Então as coisas têm que fazer sentido. A disciplina da professora Ana, falando sobre gestão lá, de repente já deu algumas dicas e ela já está avisada. Inclusive eu dei esse material para ela, das empresas, para ela poder trabalhar com vocês. Não sei se ela teve a oportunidade de adaptar o programa de trabalho dela e apresentou isso para vocês ou não, mas de qualquer forma ela está sabendo. Se vocês chegarem e perguntar, pedir ajuda para ela, eventualmente elas podem ajudar vocês no como analisar a empresa, tá? E sem contar, esse professor aqui também está à disposição para ajudar vocês a analisarem a empresa. Uma coisa que eu falo sempre, vou repetir, ou pelo menos falo sempre para o pessoal que está fazendo esse projeto. Eu tenho um espaço físico, que é esse que eu estou entregando o projeto para vocês agora. A empresa que vai usar esse espaço físico, ela tem uma forma de trabalhar. Então eu costumo dizer que ela tem um espaço funcional, um espaço não físico, que é como ela se imagina funcionando. Tá? Como é que ela recebe um cliente, como é que ela recebe um pedido de um cliente, como é que ela entra em contato com o fornecedor, como é que ela pega o material, como é que ela manipula esse material, como que ela gera o produto dela, como ela entrega isso, como ela fatura. Tudo isso está mais do lado funcional do que do lado físico. Mas dependendo da empresa, você também tem alguns equipamentos físicos que ficam entre o funcional, não é o funcional em si, mas são mecanismos, ferramentas que ela usa para funcionar, né? Tipicamente um computador onde a pessoa faz uma planilha de cálculo para calcular o custo de um serviço, né? Algumas empresas trabalham com o computador auxiliando na tarefa, na atividade delas, e por aí vai. E tem o espaço físico em si. Ou seja, o que a rede faz? Né? Eu tenho espaço físico, eu tenho os recursos físicos para eu poder trabalhar, e eu tenho os recursos não físicos, que é o meu trabalho empresa, né? Se eu sou uma empresa de segurança, tá? Então tem um modo como eu trabalho, como eu atuo no mercado de segurança, como que eu presto meu serviço, né? Eu tenho equipamento que vai me ajudar a poder prestar o meu serviço, e eu tenho espaço físico onde eu opero. A minha rede tem que juntar isso tudo e fazer o meu espaço funcional e o meu equipamento de apoio funcional funcionar dentro do espaço físico que eu tenho. Então, basicamente, a rede tem que juntar isso tudo. Como eu não estou muito habituado à metodologia de trabalho que eu estou tentando, eventualmente eu posso estar antecipando algumas, dando spoiler das respostas, tá? Mas, vamos lá então, ver agora, primeiro, o espaço que eu tenho. Esse primeiro desenho que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Esse desenho não foi feito para vocês. Esse desenho foi feito para eu construir a minha casa. Então tem algumas coisas aqui que são simbologia de arquitetura, tem algumas coisas aqui que são informações inseridas no projeto para vocês. Essa bola aqui, com essa seta, isso aqui não tem nada a ver com rede. Isso aqui é uma indicação de que o norte, ou seja, o percurso que o Sol faz durante o dia, ele nasce do lado de cá e atravessa nesse sentido. O norte está a 45 graus. Tá? Eu vou simplesmente entregar todas as informações que eu tenho da casa para vocês. Vocês vão selecionar quais informações são pertinentes ao projeto ou não. Tá?
Eu aproveitei essa bolinha aqui, que tinha um ponto aqui, e trouxe uma linha para cá. Porque aqui, mais ou menos, estaria o poste de entrada de energia da casa, que é também onde o meu provedor de internet chega com o cabo nesse poste. Desse poste ele vem para esse canto da casa aqui e entra na casa por aqui. Tá? Isso aqui é a casa, esse aqui é o terreno da casa. Um detalhezinho que não está desenhado aqui, que atrás da casa aqui, ó, tem um pomar, e no pomar eu vou ter, você pode até considerar que essa pontinha do computador aqui seja ele, mas não é. Eu tenho um barraco, pelo menos projetado, tipo um quarto de hóspede, lá no pomar. O dia que eu tiver com calor, sei lá, tiver brigado com a família toda, eu quero ficar sozinho, eu vou lá para trás e vou ficar lá dentro. Tá? Quiser ver um vídeo pornográfico, não quero que a namorada veja que eu estou vendo vídeo de pornografia, então eu vou para lá. Tá? Aí nesse caso, eu não vou trazer a rede até aqui. Eu vou levar a internet até lá, mas não vou levar a rede até ali. Tá? Essa parte da casa é a casa em si. A entrada da rua está aqui, tá? A rua está aqui. Você entra na casa por aqui. Tá? Então, isso aqui é a casa em si. Aqui uma varanda, para reunir a galera para tomar as pingadas, né? Pingaiada. E aqui o galpão, meu barracão. Tá? Quando eu for explicar para vocês como é o método que eu estou sugerindo para vocês desenvolverem, montar um projeto de rede, eu vou fazer a rede dessa área. Vocês depois vão ter que pegar e bolar a rede que vocês vão montar para a empresa que vocês escolheram nessa área aqui. Tá? Então vocês vão ter que atravessar um cabo, pelo menos uma conexão de rede para cá, que a internet entra aqui. Para mim dar a internet para esse pessoal, tem que pegar e ligar isso aqui. Então eu tenho que passar alguma coisa por aqui. Tá? Então essa aqui é a minha planta de situação da casa, para mim ter uma noção de como é que a casa está situada, de onde que vem a rede, coisa e tal. Está tudo aqui. Aí esse aqui é a planta baixa da casa. Planta baixa, basicamente, você imagina que eu chego com uma baita de uma serra aqui, mais ou menos nessa altura, e saio cortando tudo. Depois pego um drone, levo lá para cima, filmando para baixo, aí eu tenho a planta baixa da casa. Eu tirei essa parte de cima, e aí eu vejo as paredes, as divisórias, tudo aqui desenhadinho. Tá? Então, lá de cima eu vou ver um buraco aqui, que é a porta. Eu vou ver um meio buraco, que é a janela, porque eu estou cortando mais alto que a janela, né? Essas coisas aí. E a parede eu vejo como duas linhas paralelas, que nem eu tenho aqui. Isso aqui é o piso que eu fiz para suportar a casa, né? Isso aqui então são paredes. Eu, como disse, esse projeto, esse desenho não foi feito para vocês. Foi feito para a construção. E como quem constrói sou eu por preguiça não desenhei as portas, tá? Mas eu posso dizer para você, aqui tem porta, aqui tem uma porta, aqui tem uma porta, aqui tem uma porta, aqui tem duas portas na realidade, as portas, uma inverte com a outra. Aqui não tem porta, mas tem uma porta aqui. E aqui tem uma outra porta. Aqui também tem uma porta que vai, mas não está nem desenhada aqui, não esquenta a cabeça, tá? Detalhe, não tem porta aqui. O que é isso aqui, professor? Que troço maluco é esse aqui? Se quer eu botar uma porta, só posso passar. Não passa, porque aqui, na realidade, eu tenho uma escada. Eu tenho uma escada que começa a subir aqui, tá? Então tem uma escada que sobe aqui. Sobe para onde? Tem 2 andares, tá?
minha casa é um sobradinho. Aqui também é escada. Aqui também é escada, tá? Que sobe aqui. Ok? Por que eu estou falando isso aqui? Para você lembrar que aqui tem uma porta. Tá? Aqui não tem porta, mas tem uma escada que sobe. Tem porta aqui, vai ter porta ali, porta aqui. Tá? Estou dando todas as informações. Estou tentando segurar as informações de projeto de rede, para deixar vocês correrem atrás. É parte da metodologia. Eu não estou dizendo, por exemplo, que tem janelas aqui, ó. Não tem problema. Bom, isso aqui é o meu térreo. Isso aqui é sala de jantar. Sala TV. E aí o meu home theater, né? Para me assistir Netflix, vai estar nessa área aqui também. Aqui é um banheiro. Aqui é a cozinha. Aqui é uma copa. Aqui é garagem, varanda. Aqui é a lavanderia. Aqui é a bagunça, a área da bagunça. Aqui é um banheiro. Aqui é um quarto. Aqui é a oficina. Tá? Essa área toda aqui em L é uma oficina. Como eu disse, vou repetir pela enésima vez, sem me cansar, esse projeto não foi feito para vocês. Esse projeto foi feito para eu construir minha casa. Por isso que eu tenho um quarto com banheiro aqui. Porque esse quarto aqui foi feito para a minha mãe. Ela já dormiu umas 2, 3 vezes lá, ela não gosta, porque ela já acostumou com o quarto do hotel que ela mora. Tá? E esse banho tem 2 portas, por quê? No dia que eu estiver fazendo bagunça aqui, eu tranco aqui para a pessoa não vir bagunçar o quarto do hóspede ou da minha mãe, se ela estiver usando. Mas poder usar o banheiro aqui e não ter que pegar e vir usar o banheiro de dentro da casa. Tá? E nem ter que pôr um banheiro seco, um banheiro químico, para atender a área da bagunça. Tá? Então, simplesmente o cara entra aqui. Por isso que ele tem 2 portas ali. Tá? Mas são 2 portas. Não é vão aberto, não. Isso aqui é vão aberto, isso aqui é vão aberto, isso aqui é vão aberto. Tá? Mas aqui tem porta, tem porta, tem porta, tem porta aqui, 2, tem uma porta aqui, tem porta aqui, porta aqui. Tá? Lembra bem disso. Isso aqui, então, é o meu primeiro piso, ou térreo. Sai daí, não. Como eu disse, minha casa tem 2 andares, ou meio 2 andares. Em cima da parte da oficina aqui, ó, em cima dessa área aqui, ó, e em cima da cozinha, em cima daquela área eu tenho aqui um escritório. Como isso aqui foi feito para mim, nesse escritório aqui eu tenho computador para trabalhar. Quando eu estou remoto de lá, eu vou dar alguma aula para vocês, eu normalmente estou sentado aqui. Né? Eu tenho uma outra bancada aqui. O computador que eu vou usar, quando a gente for fazer rede 2, de repente for fazer a instalação de um site, vai fazer nesse computador que está aqui. Né? Por aí vai. Tá? Isso aqui é o escritório. Aqui não tem portas, aqui só tem janelas espalhadas por aí, tá? Mas não é o problema. E aqui, como eu falei que eu tinha uma escada que sobe, aqui eu tenho a escada que desce, né? Ela desce nesse sentido aqui, tá? Ok? Isso aqui é o escritório. Que no caso, se eu alugar esse prédio para uma empresa, ela vai usar esse escritório também, vai alugar o prédio inteiro, né? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho banheiro, a escada desce aqui, ó, e aqui eu tenho quarto, e aqui eu tenho uma varanda.
Tá? Isso aqui é o telhado da sala, isso aqui é o telhado da varanda garagem, isso aqui é o telhado da varanda de bagunça, isso aqui é o telhado daquela parte da oficina que tem lá embaixo. Só isso. Tá? Professor, então, lá no escritório não tem porta para subir, só a escada. Só a escada. E não dá para ir do escritório para outra área. Para os outros, não, só descendo a escada. Então, sem mais delongas, isso aí é a... Desculpa, deixa eu já desligar o outro aqui antes que eu esqueça. Bom, esse outro desenho aqui, esse aqui, para falar a verdade, eu já fiz ele para vocês. Quando eu... Bom, não vou dar spoiler não. Só que esse desenho aqui, esse aqui eu já fiz ele pensando em vocês. Tá? Simplesmente ele é o desenho do primeiro piso, só que eu botei algumas cotas aqui para mostrar os tamanhos. Tá? A gente precisa implementar o casamento para passar pelo primeiro e segundo piso, né? Vocês vão pensar como que vocês vão fazer e vão discutir comigo. Vocês vão ter que achar as soluções. A gente pode colocar, mas se a gente não vê como necessário, então, se estiver funcionando tudo certo, se você acertar, tá de boa. Como é que é? Se estiver funcionando tudo certo e a gente não vê a necessidade, dependendo da empresa que a gente pegar, e estiver tudo certo, se você acertar, então, em tese não precisa. É. Você tem que lembrar uma coisa. Mesmo que você queira fazer o projeto sozinha, via de regra, a gente não faz a montagem sozinhos. Às vezes a gente nem faz a montagem. A gente faz o projeto e entrega para uma empresa fazer a montagem. Certo? Claro. O pessoal está se organizando em grupos de 3 para fazer um projeto. Tá? Aqui já fechou um grupo, ali ela fechou um grupo eu sozinho, e aqui tem 2 grupos que acho que está com 2 por enquanto. Tá? Ainda tem espaço para mais grupos aqui, tá? O grupo é de até 3. Se você quiser fazer o grupo, não sei como é que está aí. Eu sei, Matheus, tá o desenho está para aí. Bom, mas a questão é que você faz o projeto para quem? O primeiro projeto que você faz, ele vai ter que ser compreendido por uma pessoa que está pedindo para você fazer o projeto. Porque não é porque ela pediu, sabe? Você pode ser o afilhado, o sobrinho, a filha, a sobrinha, sabe? Ser a pessoa mais querida da família, porque você está falando de investimento. Grana. A pessoa não pega, sabe, põe a grana na sua mão para você fazer qualquer porcaria. Ela vai querer saber se ela vai pôr o dinheiro e o dinheiro vai voltar. Ela não está falando de um dinheiro que é para jogar fora. Ela está falando de um dinheiro que é para investir no negócio dela, na empresa dela. Certo? Então, primeiro você tem que fazer um projeto para o seu cliente entender o que você está propondo e achar que é uma boa. Né? Se ele entender o que você está propondo e ele achar que não é uma boa, é uma furada, ele vai dar uma desculpa, falar, deixa que eu vou dar uma analisada. Tá? E aí nunca mais ele te dá uma resposta, no mínimo. Senta que lá vem a história. Eu formei arquitetura, vim para Uberaba, e aqui em Uberaba eu peguei alguns projetos para fazer. Então, volta e meia, eu tinha que pegar e conversar com o cliente, coisa e tal, papapá. E aí levava algum estudo
um esboço do projeto. Muitas vezes esse esboço já estava detalhamento suficiente para um pedreiro bom pegar aquilo lá e construir. Mas eu, sobretudo, estava acreditando que as pessoas com quem eu estava falando estavam querendo o suporte de um arquiteto que fizesse o projeto, né? E eu era o arquiteto. Aí, resultado da brincadeira, depois de uns 3, 4 projetos que eu peguei e entreguei para o cara, anteprojeto, né? Documento antes do projeto executivo, que eu entreguei para o cliente analisar se compensava, se ele ia fazer ou não, e o cara nunca mais voltar, até o dia que eu fui visitar o cara nem lembrava mais, né? E aí eu fui visitar o cara na casa dele, lá, era aniversário dos filhos dele, e aí eu chego lá, a festa era onde? Na edícula que eu projetei para ele lá atrás, do lado da piscina. O cara simplesmente, eu vou conversar com a patroa. Eu não sei se ele conversou, se não conversou, eu sei que ele pegou, conversou com o pedreiro foi lá e construiu o que eu tinha desenhado, e ele esqueceu de me falar. Aí o meu trabalho não foi pago, né? Então, Aí você furou os pneus dele? não, Eu furava. não furei pneu dele, não. Mas depois ele fez outros, nós servimos eles em outras coisas quando eu tive uma empresa com meu irmão, né? Tudo bem, sem problema. Mas eu aprendi, a partir de então eu fazia o croquis, levava lá, discutia coisa e tal, mas na hora de ir embora, não, você explica para ela. Se quiser eu volto aqui para explicar para ela, mas o projeto não vai ficar não. Eu não deixava mais o projeto. Porque, querendo ou não, assistência que você dá, tipo, a elaboração de um projeto, uma ideia que você dá, é uma solução, querendo ou não, um trabalho feito por você, que tem que ser remunerado. Então, mas você tem que montar o projeto para poder apresentar para o cara comprar, né? Se ele falar, se você não tem confiança no cara, não deixa. Não, eu não posso deixar. Não posso deixar isso, você conversa, depois qualquer coisa vem e apresento de novo, não tem problema, mas eu não posso deixar. Tá? Mas você tem que montar o projeto para o cara ver e o cara entender o que você está fazendo. Tá? Depois que você vende o projeto, aí tem aquela questão, eu dou conta de fazer esse projeto todo sozinho? Tá? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes a gente precisa de um ajudante, pelo menos. Esse projeto aqui, eventualmente ele pode ser pequeno e simples o suficiente para você pegar e fazer ele sozinho. Mas também tem um detalhe, vocês moram em Uberaba, esse projeto aqui é em Vasconcelos. O que impede você de fazer um projeto para executar em Vasconcelos? Nada. E o que impede você de ir lá em Vasconcelos fazer esse projeto, executar esse projeto, implementar ele? Aí já é outra coisa. De repente já fica mais econômico, mais viável para você, em vez de você despencar daqui para Vasconcelos, para pegar, ficar uma temporada lá, longe da família, pagando aluguel de, sei lá, de casa ou de hotel, alguma coisa assim, refeição, para você fazer essa instalação, você contratar alguém de lá para fazer. Né? E para você poder cobrar que o cara faça o que você projetou, você tem que pegar e passar para ele o que você projetou, ou seja, o projeto. Isso tem uma confiança comum, cara, que eles simplesmente sumir. Às vezes a gente tem que apostar um pouquinho, mesmo sem ter muita confiança. A gente pega de referências, coisa e tal, e acaba criando algum laço de confiança, mesmo que ele não seja bem fundamentado. Às vezes você tem que fazer isso. Inclusive, muitas vezes você tem que ter um certo instinto feminino. Por experiência própria, né, irmão? Hein? Fala por experiência própria. Né? Por experiência própria. Você tem que ter um instinto feminino, né? Que é a coisa que o homem normalmente não tem, por isso que eu brinco com o instinto feminino, né? De perceber as coisas. Quando eu trabalhava com meu irmão aqui em Uberaba, que a gente tinha uma loja, muitas vezes a gente pegava o serviço que a gente ia comprar equipamentos para um cliente. E a gente comprava equipamentos lá em São Paulo. Então, qual era o barato nosso? De repente, a gente tinha que pegar e ligar para São Paulo para poder fazer cotação. Aí pegava o telefone, olhava lá, sei lá onde que a gente olhava aquilo, olhava lá, era outro tempo, não tinha internet, né? A gente olhava lá na páginas amarelas, achava o telefone da empresa, ligava, aí ligava para a empresa, do jeito que o cara atendia, a gente perguntava se era a empresa tal, que trabalhava com tal equipamento,
ou a gente perguntava se era do açougue, se tinha filé mignon. Porque não compensava. Da hora que o cara atende, a gente já sabia se era furada. Nós nunca tomamos ferro nessa brincadeira. Tanto eu quanto meu irmão, a gente tinha um instinto feminino bem apurado, porque a gente nunca entrou em frio. Sabe? E não perdia viagem, só teve uma viagem, vou dizer que eu nunca perdi, não, perdi uma viagem, que eu fui procurar o joystick do CP400, e eu achei uma empresa em São Paulo, fui lá verificar, o cara tinha o joystick estava funcionando, só que o cara queria um valor assim, vamos dizer que o joystick fosse um troço de 20, 30 reais, ele queria 300 reais. A justificativa dele, só eu que tenho. Então você vai ficar com ele, vira as costas e foi embora. Né? Mas não compramos. Chegou em casa, meu irmão pegou, foi lá e projetou e fez, ele é mecânico, e fez um joystick analógico para o CP400 que a gente tinha. Né? Ele queria o joystick para fazer não sei o que, mas o joystick a gente não conseguiu comprar, então ele pegou e fez um. Mas foi a única vez que a gente perdeu viagem. Eu peguei, fui lá em São Paulo para ver esse troço e não comprei. Sorte que eu nunca ia para fazer só uma compra, né? Aí eu comprei outras coisas. Bom, então o projeto que você tem que fazer tem que ser capaz de vender a ideia para o cara que vai pagar você e tem que ser também um projeto suficiente para o cara que vai te ajudar ou que vai montar para você, tá? Entender e construir direito. Né? Certo? Bom, então, isso aqui, como eu disse, é a planta do primeiro piso, tá? Você vê que tem a sala, cozinha, copa, tá? Só que aqui está com medidas. Como eu disse, esse desenho foi feito para vocês, não foi feito para mim. Para mim, como construtor, eu preciso de medidas, pedaço a pedaço, quanto eu tenho aqui, quanto eu tenho aqui, quanto eu tenho aqui. Mas aqui eu não tenho essas medidas, aqui eu só tenho medida, ó. Dessa parede até aqui eu tenho 3,70 m, daqui até aqui eu tenho mais 3,30 m, aqui eu tenho 6,10 m, tem 3,70 aqui, 3,20 aqui. Tá? Então eu tenho medidas de grandes pedaços, eu não tenho as medidas dos detalhezinhos, que para o construtor da casa eu preciso. Mas para o eu que vai montar a instalação de rede, essas medidas aqui são as que eu preciso, só para me ter uma ideia do meu tamanho. E aí veja que o tamanho aqui, ó, 3,70 m, se eu tenho 1,30 m aqui é só 2,40 m. Tá? Então por aí você consegue ter as medidas dos espaços onde você vai colocar os equipamentos e que você tem, as distâncias tem que cobrir com o careamento. Mas isso aqui, eu estou falando na planta baixa, né? Na planta baixa. E eu já sei que o meu quarto está aqui em cima e o meu escritório está aqui em cima. Então, medida do escritório eu consigo tirar por aqui, medida do meu quarto, se eu precisar, também consigo tirar por aqui. Tá? Não precisa mais medida que isso. Porém, todavia, contudo, eu tenho aqui, não está desenhado no computador, está só um esboço, tá? Mas é o perfil da casa, um corte da casa. Tá? Aqui é a planta baixa, significa que eu passei uma serra aqui assim, numa altura de 1 metro e pouquinho, 1,20 m, 1,5 m, tá? E aí eu olho de cima e vejo as linhas da parede, vejo onde tem um degrau, vejo onde tem janela, coisa e tal, tudo, tá? Mas eu não tenho medida, não tenho noção da vertical, da altura da casa, né? Então, esse desenho aqui é o corte, tá aqui o piso, tá aqui, nesse caso aqui, a sala, tá? A altura dela, o quarto em cima da sala, a altura do quarto, o telhado está aqui, tá? Então está aqui, ó, primeiro piso, segundo piso. Eu coloquei aqui uma medida que é a altura da casa, a altura do primeiro piso, mais a altura dessa viga aqui, isso aqui é uma estrutura da casa, tá? Então, daqui para baixo é parede, se eu tiver um vão, é essa altura do vão, tá?
Aí essa faixa listada aqui, ó, que está medindo aqui 0,25, então é 25 centímetros, 0,25 metros, né? Tá? Essa faixa aqui é a faixa da minha estrutura. É nessa faixa aqui, eventualmente, que eu tenho que pegar e aproveitar esse espaço para passar a minha fiação, tá? Essa, estou dando spoiler, tá? Tem essa altura aqui, tá? Porém, eu tenho aqui mais uma altura aqui, falando em 3,50, que é uma altura já na parede do outro lado ali, para eu poder passar aqui. Eu tenho aqui, ó, uma bancada de 1 metro com um computador em cima, tá? Eu tenho aqui uma bancada mais baixinha com a minha televisão grandona. Aqui é meu home theater. Aqui está onde eu posso colocar os equipamentos que ficam na parede, né? As alturas dele, tá? Então isso aí são as medidas que eu tenho, são as informações que eu tenho para dar da casa estúdio, que é o imóvel onde eu tenho um galpãozinho que eu posso alugar para uma empresa, que a empresa vai construir, então vai instalar o seu funcionamento lá. Eu vou ter que pegar e fazer um projeto de rede para ela funcionar nesse espaço físico aí. Deu o papelzinho aqui que eu estou perdido. Ah, tá. 3 e... Bom, para a gente começar a pensar nesse projeto, vamos ver o que eu coloquei aqui no site. Isso ainda não está publicado no site, não, tá? Já tá, eu consigo ver e mostrar para vocês, mas ele está, você vê que ele está cor de rosa, que ele não está publicado ainda, tá? Na hora que eu publicar, aí vocês conseguem acessar ele pelo site. Eu falei que nós vamos trabalhar com um projeto de rede para uma empresa de pequeno porte. Tá? A primeira coisa, o que significa pequeno porte? Discutam aí depois. Baixa escala. Uma empresa que tem um alcance muito grande. Uma empresa no geral de McDonald's da vida. Ela é pequenininha, tipo, só ali. Às vezes só em uma cidade, ou em cidades vizinhas, ou até em bairro. É, tem um particular, ou alguma coisa de bairro. Isso eventualmente acaba resultando ter poucos funcionários, tá? De alguma forma, eventualmente, pode limitar a área de atuação dela, tá? Isso é uma coisa interessante. Pequeno porte significa que ela não vai ter tantos grana assim para investir. Se a gente olhar aquele desenho que tem as cotas, isso aqui. Isso? Não, ao contrário. Entendi. Se eu olhar esse desenho aqui, vou reparar que tem 3,70 com 3,20, basicamente 7 metros. E se eu pegar a medida que eu tenho aqui também, ó,
3,30 mais 3,60, basicamente 7 metros. Então, se eu pegar e contar essa área aqui, é 50 metros quadrados. Se eu considerar que o escritório em cima tem mais metade dessa área, tem 75 metros quadrados. Então, pequeno porte também significa que ela realmente é uma empresa que ainda tem uma instalação bastante resumida, bastante reduzida. Tá? Talvez aquele tipo de coisa que o pessoal chama hoje de startup, né? Uma empresa pequena, doméstica, né? De fundo de quintal. Se bem que aqui, em tese, pode ser que eu já esteja trabalhando com uma não exatamente uma microempresa individual, não é mais um MEI, né? Se for uma MEI, é uma MEI que já tem um bocado de funcionários, já ela vai deixar de ser uma MEI, uma microempresa individual. Individual ela já não é. Tem algumas siglas que o pessoal usa atualmente, acho que é Eireli. Tem uma sigla que eu tenho visto muitos, como sufixo, muitas outras, muitos negócios que o pessoal está colocando Eireli, que eu não sei exatamente o que significa. Mas é alguma coisa relativa a ser uma empresa limitada, pequena, mas não individual mais. Tá? Ai, ai. Então, eu preciso entender o que é pequeno porte aí. E também entender se ela sendo pequeno porte, já vi algumas implicações disso. Mas será que isso implica que ela, por ser de pequeno porte, ela não tem processos informatizados? Para gente da minha época, da minha geração, isso é mais comum. Eu tenho 65 anos. Eu sou um ponto fora da curva, vamos dizer assim. Apesar de eu ter tido professores que já estão até aposentados, que eles são 15, 20 anos mais velhos que eu, né? Eles eram um ponto mais fora da curva ainda. Porque os caras tinham doutorado, mestrado em computação, quando eu estava pensando ainda em fazer a graduação. Né? Então, os caras são mais ponto fora da curva do que eu. Mas, eventualmente, são pontos fora da curva também porque eles tinham uma estrutura familiar, social, que permitia, de repente, eles irem estudar nos Estados Unidos, na Europa, sei lá onde. Né? Eu tive que me virar com o que tinha no Brasil. Quando eu entrei na arquitetura, foi o ano que eles lançaram pela primeira vez o curso de tecnologia em processamento de dados, que era um curso de curta duração, de 3 anos só. Que eu não pude fazer porque eles lançaram esse curso na UFRGS, na Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na UFMG, em Belo Horizonte, e na PUC do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, era morador do Rio de Janeiro, era o lugar que, se eu fosse fazer, eu ia fazer lá. Só que a PUC era simplesmente a universidade mais cara que tinha no país. Você ia na PUC de BH, PUC de São Paulo, PUC de qualquer lugar, PUC do Rio de Janeiro, era a universidade paga mais cara que tinha, era a PUC. Eu não tinha como pagar aquilo. Né? Fui fazer arquitetura, que era o que eu gostava muito de arquitetura, tinha muita curiosidade já com computação, mas computação para mim não só uma curiosidade, né? Uma coisa que eu sabia que existia, tinha alguma referência, mas que eu nunca pude chegar nem perto. Né? Então, na minha época, pessoal da minha época, é muito comum, de repente, você vê um profissional, o cara é um empresário, coisa e tal, e ele ter dificuldade de pensar com automação, com informatização. Né? Já pegar esse pessoal que vem a geração depois da minha aí, ninguém pensa em fazer uma empresa sem ter
uma taxa mínima de informatização, de automação de processo. Tá? Então, ser pequeno porte não significa que você não vai ter automação de processo. Pelo contrário, tem empresas das 6 que eu criei que basicamente só faz sentido ela sobreviver no mercado hoje se você pensar em um alto nível de informatização, de automação de processo. Se você pensar elas funcionando sem automação de processo, ela já deixa de ser rentável, ela não consegue se manter no mercado. Mesmo que o produto dela seja tecnicamente bom, porque ela trabalha com artesãos de alta capacidade, né, de alta qualificação, mas ela não vai ter produtividade que você consegue ter com a automação de processo, né? Aí você não vai conseguir funcionar. O que o cliente está pedindo? Vocês ainda não escolheram, né? Vocês só vão escolher isso no dia 31 de outubro. No dia 31 de outubro, eu vou trazer para vocês. Essas empresas, elas já estão aqui, ó. Uma empresa de automação, engenharia e segurança, uma empresa de confecção, uma empresa de equipamentos de informática, uma empresa que é uma indústria de brindes, uma empresa que mexe com mobiliário especial, reforma móveis, projeto, reforma de móveis antigos, uma produtora de mídia e acabou, tá? 6 empresas aqui, elas já estão aqui. Esse não. Aqui. Então a empresa em si, vocês só vão conhecer e escolher exatamente qual que você vai querer trabalhar no dia 31 de outubro. Você, que eu digo, o grupo, né? Tá? Cada grupo vai pegar uma dessas 6 empresas aí. Se sobrar empresa, sobrou. Mas, basicamente, o que muda nessa história? A empresa. Qual é o ramo de atividade dela, o que ela faz, o que ela produz. Tá? O resto não muda grandes coisas. Tá? E o cliente também não está pedindo nada de diferente. O que é que o cliente está pedindo? Próxima preocupação, o que é que nós, a nossa empresa de projeto aqui, de consultoria, o que é que nós precisamos saber para poder fazer esse serviço, projetar uma rede para essa empresa, para esse cliente? O que é que eu preciso saber? Tá? Eu já dei algumas dicas aqui, mostrando o projeto, dando para vocês as cópias do que eu tenho de desenho do projeto, para você saber que tem um espaço físico, né? Mas o que é que o cliente está pedindo para eu colocar nesse espaço físico para ele poder operar, tá? E o que é que eu preciso saber desse serviço, desse cliente, para poder fazer um projeto que vai atender ele. Se eu fizer um projeto que não atende ele, ele não vai contratar. Se eu fizer um projeto que, em tese, atende a ele, mas que é inexecutável, ele não vai contratar. Se ele contratar porque ele não conseguiu entender, ou você não soube explicar bem para ele o projeto e tem um erro lá que não dá para executar, tá? Que depois você não consegue mandar alguém fazer o serviço, também aí vai ser pior. Aí nesse caso é pior ainda. Se você faz um projeto que o cara não consegue entender e não compra, é ruim. Se
Se você faz um projeto que tem erro, que você, apesar de estar errado, você convence o cara que é para ele comprar, ele compra, e depois você não consegue executar porque tem erro, seja porque você não consegue executar ou porque quem você contrata para executar não vai dar conta de executar porque tem erro, é pior ainda. Porque agora você já assinou um contrato. Né? No mínimo, se não tiver nenhuma cláusula de multa contratual, no mínimo você está queimado, você nunca mais vai conseguir outro emprego, outro serviço daquele, naquela redondeza ali. Porque com certeza, esse cara que no final das contas você ludibriou, né, mesmo que involuntariamente, ele tem concorrentes que trocam ideias com ele. Ele tem colaboradores que trocam ideias com ele. Né? Ele atua num mercado onde tem uma série de outros empresários que trocam ideia um com os outros. Se você pisar na bola com um, é como se você tivesse pisado na bola com meia dúzia, com 10. Você está queimado. Né? Então, o que eu preciso saber? O que o cliente está querendo? Exatamente o que é essa ideia que está falando aqui, pequeno porte. Tá? O que é que define o pequeno porte do meu cliente? Tem cliente que é pequeno porte porque tem pouco funcionário. Tem cliente que é pequeno porte porque ele não tem dinheiro para investir. Tem cliente que é pequeno porte por conta de um outro fator lá, que a área que ele tem para poder se instalar é só de 70 metros. E por aí vai. Quais são os fatores que estão entrando aí? Né? Eu tenho que descobrir isso tudo. Então, nosso planejamento aqui já, daqui para frente já é nosso cronograma de trabalho. Tá? Então hoje eu estou terminando a apresentação e nós vamos começar a análise inicial. Já começamos basicamente a análise inicial. Tá? Só que por enquanto a análise aqui eu estou conduzindo elas. Né? Agora vocês vão já começar a discutir aí. Sugiro que mesmo que você esteja num grupo do Eu Sozinho, mesmo que vocês tenham a preferência de trabalhar 3 ali, 2 aqui, 3 lá, sabe? Que vocês, nessa fase inicial de pesquisa, vocês interajam entre si. Tá? Não fica muito de segredinho, se escondendo, se esquivando, querendo esconder. Lembra que nós não estamos concorrendo no mercado, ainda não. Nós estamos aprendendo para poder concorrer no mercado. Né? E mesmo concorrendo no mercado, nem sempre é necessário ou é vantajoso a gente ficar escondendo o jogo. Nem sempre é vantajoso a gente ficar escondendo dos outros amigos ou não amigos, rivais, concorrentes, ficar escondendo o jogo. Muitas vezes é conveniente que você pegue, abra o jogo, o que você está fazendo, você troque ideia. Tá? Porque nem sempre a gente, por mais que a gente acredite que está com a razão, nem sempre a gente está com a razão. Tá? Tem um ditadozinho que diz que melhor um bom inimigo do que um bom amigo. Um bom amigo tende a desculpar e aceitar e concordar com tudo que a gente fala. Né? Um bom rival, um bom inimigo, normalmente ele está de olho no que você faz de errado. Né? Então ele aponta o seu erro. O amigo, via de regra, enaltece suas virtudes. E aí você acredita que só tem virtude. E como ninguém tem só virtude, acaba dançando. Né? Já o inimigo não. O inimigo fica chamando a atenção das nossas falhas. Então quando ele aponta a nossa falha, a gente tem uma visão do que a gente precisa corrigir. Tá? Então, nessa fase, principalmente aqui, na hora de executar o seu projeto, aí você pega e trabalha com o seu grupo, fazer o projeto exatamente para aquela empresa do seu grupo. Né?
Mas na hora de discutir essa fase aqui, o que é pequeno porte, o que o cliente está pedindo, o que nós precisamos saber? Significa que vocês todos vão ter que concordar que o que o cliente está pedindo é a mesma coisa para todo mundo? Não necessariamente. Inclusive porque não são o mesmo cliente da mesma área, são 6 empresas diferentes. Né? De repente o que eles estão pedindo não é exatamente a mesmíssima coisa. Tá? O que nós precisamos saber para executar o serviço? Tem uma visão geral que todo mundo vai precisar saber quase que as mesmas coisas. Mas quando você olhar para o seu cliente específico, aí tem o que é que eu preciso saber para executar o serviço para esse cliente aqui. Tá? E aí nessa hora, de repente você vê uma coisa, e o cara do grupo do outro lado vê outra coisa, que de repente você precisa saber também que você não estava percebendo. Entendeu? Então por isso que eu estou falando, trabalhem juntos.